Essa é a verdadeira luta do cristão. Resistir àquilo que tem de mais podre e imundo dentro do nosso coração. Ou seja, a luta do cristão é uma luta interna, uma luta contra ele mesmo. Resistir às tentações é justamente a maneira de renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o nosso Mestre, Jesus Cristo. Você entende, irmão? É por isso que as nossas vidas de servos de Deus é um completo sofrimento dia após dia, porque tem que ser assim, irmão. Porque essa é a maneira de nós seres humanos mostrarmos se somos verdadeiramente fortes para o nosso Criador. Nós mostramos que somos servos fortes ao nosso Senhor justamente resistindo ao sofrimento diário em nossas vidas e resistindo às inúmeras, às diversas tentações que teremos em nossas vidas. É assim que nós demonstramos a verdadeira fortaleza que é um servo de Deus, você entende? Enquanto vivemos neste mundo, não podemos estar sem trabalho e tentações, irmão. Este é o nosso anátema de ser humano, em decorrência do pecado primordial. É exigido da nossa parte que trabalhemos todos os dias e que resistamos às tamanhas tentações que irão nos perseguir por toda a nossa vida. Enquanto respirarmos nesse mundo maligno, nós teremos que resistir à nossa própria natureza humana, irmão, que é todos nós somos pecadores e imundos desprezíveis, desde a nossa natureza. Não há um único indivíduo que se livre disso, irmão. E se você não resistir a essas tentações que irão ocorrer em sua vida, você estará cada dia mais corrompendo a sua vida verdadeira, que é o seu espírito, e estará cada vez mais se aproximando do inimigo, irmão. Foi por isso que foi necessário a vinda do nosso Messias, irmão, para ele nos salvar desse fim que era certo naquela época. Hoje, com o conhecimento bíblico que nós possuímos, que nós temos o acesso a ele, nós podemos justamente ir contra este caminho natural, pecaminoso que está dentro de nós, irmão. É por isso que devemos louvar o nosso Messias todos os dias de nossas vidas, irmão. É por isso que devemos segui-lo todos os dias de nossas vidas, irmão. Porque se não fosse por ele, nós obrigatoriamente já estaríamos completamente condenados, irmão. Mas ele nos deu a chance imerecida de nos desvincularmos dessa natureza pecaminosa e de buscarmos a salvação imerecida, a vida eterna, irmão. Isso só é possível graças a ele. Então, irmão, se eu fosse você, não faria uma tamanha desfeita como essa de negar a oportunidade que o nosso Salvador nos deu de nos redimir, de buscar renunciar a nós mesmos, de buscar justamente resistir às tamanhas tentações que o inimigo coloca diariamente em nossas vidas. Não abdique dessa oportunidade, irmão, pois foi necessária o sacrifício vivo do nosso Salvador para que nós tivéssemos a mínima chance de buscar pela nossa salvação imerecida. Então saiba que já é certo que você, todos nós seremos tentados pelo inimigo dia após dia e que é nosso dever de cristão resistir a essas inúmeras tentações que serão colocadas em nossas vidas. Deve, pois, cada qual estar sempre alerta sobre as tentações que o assaltam e vigiar e orar, para que o não surpreenda o demônio que não dorme, mas ronda sempre à procura de quem devorar, irmão. Lembre-se sempre disso todos os dias da sua vida, que o inimigo, ele não descansa um único dia sequer de tentar destruir as nossas almas, irmão. Ele trabalha com afinco, arduamente, todos os dias da existência maligna dele para tentar destruir nós que somos a maior obra, a maior criação do nosso Criador, irmão. É por isso
que ele tem tanta inveja de nós, irmão, pois nós, seres humanos, fomos feitos sob a imagem e semelhança do nosso Criador. Eles não foram, irmão. É por isso que eles têm tanta inveja de nós, é por isso que ele nos odeia tanto, e justamente por isso que ele quer tantos nos destruir, irmão, porque a partir do momento que o inimigo destrói nós seres humanos, ele vai estar machucando o Criador, irmão. Como ele não tem poder para vencer a batalha no fim dos tempos, a única opção que restou para ele é justamente machucar o nosso Criador. E como ele faz isso justamente destruindo aquilo que o nosso Criador mais ama, irmão, que é nós seres humanos. Você tem noção disso? Que mesmo nós, seres humanos, sendo esse saco imundo, completamente desprezível de pecados e mais pecados, ainda assim ele nos ama acima de tudo, irmão. Você consegue entender isso? Que não importa o quanto eu e você pequemos em nossas vidas, o nosso Criador nunca vai deixar de nos amar, irmão. E é justamente por conta desse tamanho amor que ele tem por nós que vem a tamanha misericórdia dele para com nós. É por isso que não importa quanto nós erremos e erremos, quanto nós pecamos e pecamos, ele sempre quer nos salvar, ele sempre quer mostrar a sua misericórdia perante nós. Ele sempre tenta nos direcionar para o caminho bom e justo que só advém dele, irmão. Então lembre-se todos os dias da sua vida que assim como o inimigo não descansa um único dia para tentar destruir a sua alma e a minha alma, nós também, como servos de Deus, irmão, não podemos descansar um único dia na santificação do nosso espírito, irmão. Não há descanso para nós pecadores imundos, irmão, não há. Todos os dias tem que ser dias de trabalho, todos os dias tem que ser dias de sofrimento. Todos os dias têm que ser dias de resistência às tentações. Assim como o inimigo não descansa, nós também não podemos descansar, irmão. Pois descanso nós teremos de sobra se viermos a obter a salvação imerecida, irmão. Se viermos a obter a vida eterna, nós poderemos descansar eternamente, irmão, ao lado do nosso Criador. Você entende? Que a hora de batalhar, a hora de sofrer é justamente aqui neste mundo maligno, irmão. Não há homem tão perfeito e santo que de quando em quando não tenha tentações. Totalmente livre delas não podemos viver. É assim para todos nós, irmão. Não importa o quanto você santifique o seu espírito, o quanto você renuncie a si mesmo e se distancie da sua carne, ainda assim, vivendo, respirando neste mundo maligno, você sempre estará sendo tentado todos os dias da sua vida. Não tem aqueles monges brabíssimos que literalmente abdicam de tudo na vida deles e vão morar sozinhos, completamente isolados no deserto, irmão? Esses monges cristãos, por sua vez, vou aqui me frisar apenas a esses monges que seguem o cristianismo. Tem entrevista deles que eles falam que as tentações deles não diminuíram, irmão, por eles terem se afastado do bulício do mundo. É muito pelo contrário, as tentações deles aumentaram ainda mais. Por quê? Porque agora eles não têm mais o ruído do mundo distraindo a mente e o espírito deles, irmão. Agora, vivendo no deserto, completamente isolado de tudo e de todos, eles estão presentes apenas consigo mesmo, irmão. Ou seja, eles estão presentes apenas com a sua própria natureza pecaminosa, irmão. E é aí que a verdadeira luta se inicia, irmão. É por isso que eu admiro tanto esses monges que dedicam completamente a vida deles apenas para a santificação do espírito, irmão. Pois essa é a maior luta que um ser humano pode querer trilhar em sua vida, irmão. Dedicar a sua vida apenas para santificar o seu espírito. Não fazer absolutamente nada mais que não seja coisas benéficas para o seu espírito, irmão. Ai, mas se não tem como eu nunca ser livre dessas tentações, por que eu irei comprar esta briga? Porque se você não comprar esta luta, irmão, você estará, querendo ou não, goste ou não, jogando no time do inimigo, irmão.
É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, não deixa nenhuma brecha quanto a esse quesito, que nós podemos literalmente obter qualquer coisa que nós busquemos vivendo neste mundo maligno, mas buscar a liberdade 100% das tentações em nossas vidas, isso não tem como, irmão. Sinta-lhe muito informar. Não importa o quanto dinheiro você consiga em sua vida, não importa o patamar, o auge que você chegue vivendo neste mundo maligno. Não importa até mesmo o quanto você santifique o seu espírito, irmão. Você respirando nesse mundo maligno jamais estará livre das tentações do inimigo. Pois primordialmente estas próprias tentações, elas já residem naturalmente no nosso espírito, desde a nossa natureza. Você entende? O inimigo, o que ele nada mais faz é justamente aflorar essa vontade que nós já temos dentro de nós mesmos. É por isso a tamanha importância de nós renunciarmos às nossas próprias vontades, irmão, e cumprir apenas com as vontades do Criador em nossas vidas, pois só a vontade dele é 100% boa e 100% justa, você entende? Não há ordem religiosa tão santa, nem lugar tão retirado onde não haja tentações e adversidades. O exemplo que eu dei dos monges que vão para o deserto, focar 100% da vida deles apenas na santificação do seu espírito. Por que que eles vão exatamente para o deserto, para um lugar completamente isolado de tudo e de todos? Pois é nesses lugares de completo isolamento do mundo, do bulício do mundo, que eles poderão subir para o próximo nível, o nível de enfrentar os seus piores demônios que há dentro de si mesmo. Enquanto você ainda vive numa cidade moderna, numa cidade grande, com pessoas à sua volta, com diversas distrações à sua volta, você estará o tempo todo, ou na maior parte do tempo, distraindo a sua mente e o seu espírito, ou seja, a sua santificação do seu espírito não poderá alcançar o auge do seu potencial. Se você quer alcançar esse auge de santificação que um indivíduo pode vir a obter neste mundo maligno, você tem que ir para o isolamento, irmãos. E esse isolamento pode não ser um isolamento 100%, todo o seu tempo de vida estando completamente isolado de tudo e de todos. Pode ser um isolamento momentâneo, irmão. Por exemplo, o nosso mestre Jesus Cristo, ele justamente não tirava períodos da sua vida para se isolar no deserto e fazer jejum e oração. Ele não fazia isso o tempo inteiro, mas ele tinha sim períodos que ele dedicava o tempo da vida dele apenas para fazer aquilo, você entende? Pois é justamente no isolamento, e ainda mais, potencializando ainda mais, se você estiver nesse isolamento, em jejum e orando o tempo todo, meu amigo, é aí que você estará no auge de se santificar espiritualmente, irmão. Só com a fuga não as podemos vencer. É a paciência e a verdadeira humildade que nos tornam mais fortes que todos os inimigos. Por exemplo, a nossa postura diante do pecado da luxúria, diante do pecado da imoralidade sexual, deve ser sempre a fuga, pois nós seres humanos não temos forças para resistir, para confrontar diretamente o pecado da imoralidade sexual. É por isso que a Bíblia é muito clara quanto a este pecado, que nós devemos literalmente correr, fugir dele o quanto antes. Mas não basta a fuga nesses pecados extremos. Precisamos também de paciência e de humildade em nossas vidas para vencer eles completamente. E é justamente essa paciência e essa humildade, principalmente a humildade, que irá nos fazer ficar infinitamente mais forte do que os nossos inimigos. Pois os nossos inimigos, eles podem até ser pessoas pacientes, mas com toda certeza absoluta, eles não serão, em hipótese alguma, pessoas humildes de coração, pois quem é humilde verdadeiramente de coração tem Cristo Jesus contido nele, você entende? Pouco a pouco, com a ajuda de Deus, vencerás melhor pela paciência e longanimidade do que pela violência e azedume. Ou seja, em outras palavras, devagar e sempre, irmão. E nunca rápido e instantâneo, você entende? O caminho de Deus, irmão, é algo que nós semeamos, que nós plantamos dia após dia, sempre com paciência e sempre prezando pelo longo prazo, irmão.
O curto prazo, na maior parte das vezes, se você focar nele, você estará apenas satisfazendo os seus desejos pessoais, satisfazendo a sua carne. Pois você estará justamente nesse curto prazo obtendo prazeres momentâneos e passageiros, obtendo alegrias vãs que logo se esvaem. As diversas coisas da vida que são completamente efêmeras. Como o navio sem leme é joguete das ondas, assim o homem remisso e pouco firme nos seus propósitos é agitado por toda sorte de tentações, você entende? Ou seja, esse leme nada mais é do que Cristo Jesus, irmão. Se nós não tivermos Cristo Jesus como o único caminho de nossas vidas, ou seja, coordenando o caminho de nossas vidas, nós iremos ser comandados pelo mundo, irmão. E o mundo, por sua vez, é comandado por quem? Pelo inimigo, né, irmão? É por isso que quem não tem Jesus Cristo como o único caminho, a única verdade e a única vida em sua existência, ele estará sempre à mercê do mundo, de tudo ao seu redor. Ele estará sempre sendo controlado pelo inimigo. Na cabeça dele, ele está vivendo, satisfazendo os seus próprios desejos. E que não há nada de mais nisso, não há nada de mais viver seguindo as próprias vontades, os próprios propósitos. A única coisa de errado é que essa própria vontade, esse próprio propósito advém de uma natureza completamente pecaminosa. E isso, por sua vez, quando chegar no momento final da sua vida, que você fizer a transição da sua vida física para a sua vida espiritual, você vai lá para baixo, irmão. Sofrer dia após dia, sabe-se lá até quando, irmão. Esse é o único problema que as pessoas mundanas terão que aturar em suas vidas. Como consequência dos seus atos, vivendo, seguindo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos e os seus próprios propósitos de vida. Por isso, não devemos perder a confiança quando somos tentados. Antes, pedir a Deus com mais fervor que se digne a ajudar-nos na tribulação. Ele que, segundo a palavra do Santo Paulo, com a tentação dará o auxílio para que possamos resistir, irmão. Ou seja, você entende que quanto mais nós somos tentados em nossas vidas, mais nós entendemos a verdadeira importância de dependermos completamente da ajuda de Deus em nossas vidas, do direcionamento dele para as nossas vidas. Quanto mais dificuldades, quanto mais sofrimentos tivermos em nossas vidas, mais enxergaremos a extrema necessidade de viver sempre seguindo apenas a vontade do Criador, irmão. Porque se nós sempre vivêssemos no bem bom, na alegria, na belezura, nós nunca sentiríamos essa necessidade de viver sob o auxílio dele em nossas vidas, você entende? Pois sem ele nos auxiliando, irmão, nos ajudando, não tem como nós resistirmos àquelas extremas tentações quando elas vierem em nossas vidas. Nós iremos perecer, irmão, nós iremos sucumbir completamente. Precisamos sempre da presença dele em nossas vidas. Sem ele, irmão, nós não somos nada, absolutamente nada. Não passamos, como diz o inimigo, de sacos de carne, irmão. Você entende? Humilhemos, pois, as nossas almas sob a mão de Deus na tentação e na tribulação, porque os humildes de espírito, ele os há de salvar e exaltar. Pode ter certeza absoluta, irmão, que o nosso Deus, o nosso único Criador, ele é 100% bom e 100% justo, irmão. Se você fizer a sua parte de renunciar o máximo que você puder de si mesmo e viver o máximo que você puder, seguindo apenas com as vontades dele na sua vida, ele será justo, irmão, e lhe recompensará como tal, da devida maneira que você fez por merecer, você entende? Lembre-se sempre que nós não merecemos, nós seres humanos, nós seres pecadores imundos e desprezíveis, não merecemos nada de bom que advém de Deus, mas por ele ter uma misericórdia infinita, imensurável, ele ainda assim nos fornece, irmão, ele ainda assim nos premia. Quem permanece fiel no caminho dele até o fim da sua vida física, você entende? Essa só quem é cristão de verdade pegou. Então, irmão, eu sei que
quanto mais nós tentamos santificar o nosso espírito, mais difícil fica a batalha. Eu passo por isso todos os dias da minha vida, irmão. Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu renuncio às minhas próprias vontades, quanto mais eu vivo apenas seguindo as vontades de Deus em minha vida, mais aumenta as tentações da minha vida, irmão. Mais difícil fica cada dia. Dia após dia vai ficando cada vez mais sofrido. Porque é assim que tem que ser, irmão. Pois nós, servos de Deus, temos que pagar pelos nossos inúmeros pecados aqui nesta terra maligna, enquanto há tempo, irmão. Lembre-se sempre disso. Tudo isso, irmão, é para a glória de Deus.